Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Mesmo assentados, com o tremor e temor à palavra de Deus, convido-vos à leitura alternada desse texto tão importante e tão instrutivo para as nossas vidas nos dias atuais. Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai. Tua palavra é viva e poderosa, inerrante, totalmente útil para o nosso desenvolvimento espiritual e também para o nosso desenvolvimento como pessoa. Queremos ouvir a tua voz nesse momento, então pedimos que o teu bom Espírito possa inclinar o nosso coração e todas as nossas atenções somente à voz do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O gênero literário do livro de Atos é um gênero muito conhecido por todos nós. A propósito, ele está presente numa grande parte da Bíblia Sagrada. Estou falando do gênero literário histórico. Tá? Então, é uma história, ele conta uma história, ele é uma narrativa histórica. Uma narrativa histórica da ação do Espírito Santo na vida das pessoas que foram alcançadas pela graça em Cristo Jesus. Esse livro é de autoria de Lucas, o evangelista. Isso você vê claramente lá já no Evangelho e agora no primeiro capítulo ele aponta como o segundo livro que ele escreveu. A finalidade foi de encorajamento às igrejas do primeiro século, informando aquelas igrejas que Deus tem um propósito para todos nós. E que estamos na face da terra não simplesmente porque nascemos, mas estamos na face da terra para cumprir esse grande propósito de Deus. E não há propósito maior para nós do que anunciar o Evangelho. Vimos na parte da manhã a primeira sessão dessa série de reflexões que tem por título mensal Evangelização e
oração. De manhã nós vimos o capítulo 3, momento em que João e Pedro subiram ao templo e algumas pessoas levaram um homem que com 40 anos vivia da mendicância. Ele era paralítico de nascença. E quando viram os dois grandes homens de Deus, o mendigo pediu: me dê uma esmola. Eles disseram: olhe para nós. Ele orou esperando algo material. E Pedro disse: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, um homem de 40 anos paralítico saltou e entrou pulando no templo, glorificando a Deus, transcendendo qualquer expectativa científica. Deus transcende todas as coisas. Mas tudo que é maravilha se vira ou se torna perseguição ao povo de Deus. E aí, Glauber, como eu falei de manhã, eu falo agora à noite. Se você tem vivido uma vida sossegada, tranquila, de maresia, aquele sossego, aquele comodismo espiritual, então fique preocupado. Alguma coisa está errado na sua vida. Porque não tem como. Uma mulher que vive para Cristo, que teme a Cristo, que espelha Cristo onde ela vai ou onde ele vai, não ser perseguido pelo Evangelho. O diabo levanta tudo o que ele pode para causar o mal na sua vida. Então, repito, se tudo está certinho para você, é hora de você botar o joelho no chão e começar a incomodar o diabo. Porque essa é a vida do crente. Então, esse homem foi curado e a coisa ficou feia. Porque os maiorais ficaram incomodados porque Pedro e João falavam de um Senhor que salvava e que sarava as pessoas. Isso não tinha cabimento. Então chamaram-nos para uma conversa violenta. E nessa conversa esses maiorais ameaçaram os dois apóstolos. E disseram para eles: vocês não vão pregar mais o nome de Jesus. Daí Pedro olhou para eles e respondeu para eles: vocês acham justo isso? A quem nós devemos obedecer? A Deus ou a vocês? E aí Pedro falou: não fomos nós que saramos esse homem. Foi o poder do nome de Jesus. Daí os maiorais saíram, conversaram entre si e disseram assim: nós não temos o porquê deixá-los presos. Vamos ameaçá-los um pouco mais e a gente solta eles. E soltaram os dois. E agora nós entramos nesse contexto. E a proposição para a nossa reflexão é: a oração é a essência da evangelização. E como eu falei hoje de manhã, não tem como evangelizar se você não tem uma vida de oração. Não tem como falar do amor de Deus se você não tem uma vida de oração. Não tem como anunciar a Cristo Jesus se você não tem uma vida de oração. Partindo do pressuposto lógico e bíblico, que oração é relacionamento com Deus. Então você tem que apresentar alguém que você conhece. Se você não ora, você não o conhece. Tenho trabalhado essa semana com alguns grupos da igreja e essa mensagem tem sido repetidamente falada por Deus desde segunda-feira. Desde segunda-feira. A relação com Deus se dá por duas vias. A oração é a ferramenta com a qual você fala com Deus. E a leitura da palavra é a ferramenta pela qual Deus fala com você. Hoje eu pude falar com os adolescentes. Fiz uma pergunta para eles e vou fazê-la para vocês nesse momento. O quanto do seu dia a dia você separa para uma devocional? Eu não estou falando de orar no trânsito, eu não estou falando de orar enquanto você faz a sua comida, eu não estou falando de uma oração que você faz enquanto você toma banho. Tudo isso é muito importante. Mas eu estou falando daquele momento em que você para tudo e todos
e separa para falar com Deus, para orar ao Senhor, para conhecê-lo melhor e também para a leitura da palavra do Senhor. Se isso não tem sido uma prática diária na sua vida, um servo salvo precisa ter essa prática diária. Então isso é revelado pelo texto histórico em Atos. Percebam que esses irmãos foram soltos. Imediatamente eles se encontram com a igreja. E chegaram para a igreja e falaram tudo para a igreja. Olha, nós estivemos com eles e eles nos ameaçaram. Disseram para nós que nós devemos parar de pregar o evangelho, que não devemos falar mais de Cristo Jesus. E aí qual foi a reação da igreja? E é a lição para as nossas vidas hoje. A igreja se colocou em oração. O que você faz nos momentos difíceis? O que você faz quando as lutas parecem não ter fim? O que você faz quando você olha para a sua família e você percebe que precisa de uma intervenção divina? O que você faz quando você olha para todos os lados e, aparentemente, não encontra nenhuma solução possível? A lição inicial para nós é: fale com Deus. Ore ao Senhor. Volte a sua atenção para o texto, por gentileza, e leiam o versículo 24 e também o versículo 25, numa só voz. Primeiramente, a última palavra sempre será de Deus. De novo, a última palavra sempre. Amém. É a primeira lição do texto. A igreja ouviu com alarde todas aquelas informações, todo o perigo que ela estava sujeita a partir daquele momento. E a oração inicial não é uma oração que fala: Senhor, coitado de nós, o que faremos agora? Vamos ficar escondido, vamos orar baixinho, vamos entrar em lugares ermos para que ninguém nos veja. A oração não é essa. A igreja não se vitimiza, a igreja não se coloca como fraca, como débil. Pelo contrário, a igreja percebe todo o perigo que estava nascendo e ela se coloca diante do Senhor e fala: Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és grande, a terra está nas suas mãos, a humanidade está nas suas mãos. Enquanto os poderes dizem não, enquanto as pessoas dizem não, a palavra do Senhor é que prevalecerá. Essa é a lição que nós temos. A igreja podia orar ao Senhor e falar: nós estamos cansados, seremos perseguidos, estamos com medo, o que faremos agora? Deixaremos de pregar? Senhor, salva aqueles que são teus. Não, a igreja engrandece, a igreja adora, a igreja reconhece a soberania, a igreja fala: Senhor, eles estão falando isto, mas o Senhor é o Rei de todo o universo. Você acredita nisso? Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa história. Mesmo que tudo possa estar conspirando para uma mensagem que chega tão brutalmente para nós, dizendo: não tem jeito, a nossa esperança está em Deus. É isso que nós vemos. Mas não para por aí. Veja como a igreja prossegue nesse instante de oração, de clamor. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e muitas pessoas de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Segunda lição: a vontade de Deus é soberana. O que a igreja fala na sua oração? Deus, esse povo judiou do seu filho. Esse povo machucou o seu filho. Esse povo negou o seu filho. Mas não apenas os gentios. Ele fala da liderança máxima do governo. Ele fala dos gentios. Mas ele fala também do povo de Israel, que abandonou a promessa, que descreu na promessa. E a igreja ora dessa forma: Senhor, eles deram a costa para a tua graça, eles não aceitaram o mestre, o Messias, pelo contrário, eles mataram o seu servo ungido. Mas eles entendem algo maravilhoso e que nós precisamos entender. Eles concluem a oração nessa parte dizendo: mas eles fizeram isso porque foi do propósito eterno do Senhor. Irmãos, a segunda lição é essa: nada foge do controle de Deus. Ele faz, Ele está no controle do mundo, está no controle das vidas que sequer acreditam nele. Isso é maravilhoso para nós, porque nos revela um Deus que não tem limites, um Deus que não depende da minha fé, um Deus que não depende da sua fé, um Deus que age conforme a vontade dEle, da forma dEle, no tempo dEle. E é esse o Deus que nós servimos. É isso que o faz tão grandioso, tão temível. Ele não é Deus porque nós cremos, Ele não é Deus porque nós o buscamos, Ele não é Deus porque nós o confessamos, Ele é Deus porque simplesmente Ele é Deus. É por isso que no Antigo Testamento, todos os momentos em que algum homem questionava para o conhecimento qual é o nome dele, e a resposta sempre foi: eu sou. Ele é a forte existência do nada. Ele se sustenta. Já falei isso aqui, vou repetir. Deus não precisa de nós para nada. Então essa ideia que muitos têm de que serve a Deus e servindo a Deus ele se alegra de mim, ele precisa da minha oração, ele precisa da minha amizade. Falei isso há 2 domingos. Crente que faz pirraça. Não vou orar mais. Não é isso, Júlio? Não quero ler a Bíblia mais, Deus é muito duro comigo, como se Deus ficasse lá no céu chorando de um canto para o outro. Ai, minha Iara, que saudade de você. Isso aí é coisa nossa. Eu sinto falta de vocês. Até umas irmãs aí ficaram brincando comigo lá na porta: deixa eu abraçar o pastor, senão ele vai ficar tristinho. Eu fico tristinho. Agora Deus não fica. Entenda isso. Ele é poderoso. Ele tem uma vontade. Então a igreja fala: Senhor, eles mataram teu filho, mas só mataram porque o Senhor permitiu e o Senhor quis que isso acontecesse. Então saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que não aconteça da forma que você espera que aconteça. Ele está no controle. A última verdade absoluta desse texto está no final dele. Leiam, por gentileza, o versículo 29 e 30. Amém.
Terceira verdade. Cristo é a força da sua igreja. A força da igreja não sou eu, não é o conselho, não é a história dessa igreja, não são os grandes homens e mulheres que Deus nos deu e que agora estão com o Senhor. A força dessa igreja não é a teologia reformada que nós prescrevemos. A força dessa igreja não é a tradição reformada que nós prescrevemos. A força da igreja é Cristo Jesus. Vejam a preocupação deles. A preocupação deles não era o culto, como nós estamos fazendo aqui, Ruth. Senhor, e agora? Nós não vamos poder mais ir ao templo para louvar ao Senhor, porque eles nos perseguirão. Essa não é a preocupação da igreja. A preocupação dessa igreja foi a seguinte: Senhor, eles estão falando que vão perseguir, eles estão falando que vão fazer o mal para nós, e agora, Pai, usa da tua justiça, fortaleça-nos para que nós continuemos a pregar a tua palavra. Vocês estão entendendo qual é a sua missão? Nós temos tantas justificativas. Nós temos tantas desculpas. Talvez se você fizer uma análise interior agora, você possa responder a seguinte pergunta: para quantas pessoas você falou do amor de Cristo na semana passada? E para minha vergonha, eu posso falar para vocês que eu falei para pessoas que cabem na minha mão. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Porque a igreja de Cristo não tem outra missão senão falar do Evangelho. E a única missão que nós temos, nós não temos cumprido. Essa igreja não se preocupa com nada. Ela não se preocupa com a iluminação, ela não se preocupa com bancos almofadados, ela não se preocupa com uma geladeira que tem água fria para todo mundo, um banheiro confortável, os aparelhos de ar-condicionado que são tão fundamentais para nós, esse espaço gostoso. Não é com isso. Essa igreja se preocupa, Senhor, nós precisamos continuar falando do seu amor. E essa é uma lição para mim. Agora veja a resposta de Deus. E aí você entende que quando você ora da forma certa, Deus, vamos lá? Quando você ora da forma certa, Deus responde. Qual foi a resposta de Deus? Versículo 31, leiam por favor em voz forte. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Presbiteriano não gosta de falar muito dessas coisas não, né? Porque tem medo do sobrenatural. Mas ele existe, tá? Então se algum irmão falar para mim, pastor, de madrugada eu estava orando e a minha casa tremeu, eu vou falar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque é isso que Deus faz. Mas ele faz muito mais do que isso. Tremer um local é fácil para ele. Fazer arrepiar, tem um monte de gente que se arrepia, mas não muda de vida. Ele faz muito mais que isso. Ele fez com que aquela igreja, que tinha no coração a clareza da missão, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, fosse encorajada. Deus deu coragem. Não tinha mais temor, não tinha mais questionamentos, não tinha mais preocupações. Vocês percebem que as nossas justificativas não são plausíveis? E elas devem nos envergonhar. Você não é ameaçado de morte, em nome de Jesus. Você não é perseguido.
Ninguém chega para você e fala, se você continuar falando de Jesus aqui no nosso bairro, a gente vai dar um coro em você. Ninguém faz isso. Há no Brasil o que se define como liberdade religiosa. E nós gozamos disso. Mas talvez é isso que nos faz tão acomodados. Nós falamos de avivamento. Falamos que a igreja está passando um momento maravilhoso. E está. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos transformado, a começar em mim. Mas eu quero que saibam uma coisa: nenhum avivamento na história da igreja de Cristo Jesus, nenhum avivamento na história de Cristo Jesus ficou distante de aflições. Sabe o que eu estou falando para vocês? Se preparem, porque todo avivamento acontece em momentos de grandes perseguições e de grandes sofrimento da igreja de Cristo Jesus. Você vai ficar com medo? Não deve. Você vai sair daqui preocupado? Não deve. Sabe por quê? Primeiramente, maior é o que está em nós. Segundo, ele tem uma missão. E nós a cumpriremos, porque é ele quem nos capacita. Terceiro, ele sempre estará ao nosso lado. Então, que o Senhor vos abençoe. Lembrem-se, a vida de oração é a essência que você precisa para levar o Evangelho. Que Ele nos use para a glória dEle e que Ele nos use em meio às nossas dificuldades, para que o Evangelho seja cada vez mais propagado por meio das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.